Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 5 de junho, a memória do mártir São Bonifácio. O Evangelho é o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 35 a 37. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor a meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje nós sempre estamos acompanhando, ainda na temática dos evangelhos desta semana, as várias, poderíamos dizer, catequeses que Jesus vem fazendo em relação a alguns temas que poderíamos também considerar na nossa doutrina cristã. Como é bom poder escutar catequeses do próprio Jesus no Evangelho. Jesus, quando explica, e olha que não é muito comum quando Jesus explica alguma coisa, ele anuncia, ele fala, mas em determinados momentos ele também explica e até mesmo comenta algumas passagens bíblicas, do Antigo Testamento. E hoje Jesus, então, como o Evangelho começa dizendo, Jesus ensinava no templo, dizendo como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi. Ou seja, aqui realmente é uma questão própria doutrinária da Sagrada Escritura, uma interpretação que se fazia. Vocês vão ver no Evangelho que Jesus está dentro de um contexto onde ele se depara com vários grupos distintos dentro do próprio judaísmo. Tinha os saduceus, os fariseus, mestres da lei, cada um tinha uma forma de interpretar a Bíblia. Seria como se fosse hoje, meus irmãos e irmãs, por exemplo, entre nós cristãos. Entre nós cristãos, temos católicos, ortodoxos, anglicanos, luteranos. Então, cada um tem uma forma de poder interpretar a Sagrada Escritura. E, portanto, nós, no diálogo que devemos sempre fazer, e, sobretudo, nós fizemos isso na última semana de oração, também pela unidade dos cristãos, estamos sempre fazendo na vida da igreja, é poder achar pontos que possam realmente, entre nós, ser comuns para podermos falar e professar a nossa fé cristã. Nesse caso aqui, por exemplo, Jesus então ensinava no templo, dizia como é que os mestres da lei, por exemplo, um grupo, dizem que o Messias é filho de Davi. E aí então Jesus diz, o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou, ou seja, Jesus usa um trecho da Sagrada Escritura, disse o Senhor a meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos teus debaixo dos teus pés. Ou seja, Jesus pega o Salmo e interpreta esse Salmo a partir daquilo que os mestres da lei começam a dizer. E diz, olha, Davi não pode ser, o Messias não pode ser filho de Davi, ele é filho de Deus. Davi é um servo do Messias. Então não podemos confundir as coisas. Meus irmãos e irmãs, sempre como nos propomos a fazer reflexão do Evangelho, não é para também fazermos somente catequese, mas podemos usar a mensagem do Evangelho para nós compreendermos o Evangelho que nós escutamos para o nosso dia a dia. E o que nós podemos fazer hoje com esta leitura do Evangelho que nós acabamos de escutar? Primeiro, a mensagem que podemos ter é essa, de sempre termos capacidade de dar conta daquilo que nós acreditamos na nossa fé cristã, na nossa fé católica. Quando nos deparamos diante de uma interpretação distinta ou diferente daquilo que nós acreditamos, por exemplo, como católicos, como é que nós podemos, com autoridade, com convicção, poder dizer aquilo que nós acreditamos? Como é que nós temos capacidade de diálogo, sem que, de repente, possamos dizer, não, você de repente está certo naquilo que você interpreta, porque eu não sou muito seguro naquilo que eu acredito. Então, olha, você tem que estar muito atento a isso, porque se você não é seguro naquilo que você fala, naquilo que você acredita, isso é muito fácil, é um ponto de vulnerabilidade gravíssimo para a sua fé cristã, para a sua fé católica, meu irmão, minha irmã. Portanto, é importante hoje a gente poder ir sempre mantendo esse conhecimento da nossa doutrina católica. Nós temos
a Sagrada Escritura, a leitura. Por isso que nós nos propomos a fazer esse trabalho todos os dias, de poder lhe ajudar a fazer uma reflexão da Palavra de Deus, que não é aqui não tem que encerrar aqui, mas deve continuar no dia a dia, né? Você mesmo pode continuar essa reflexão do Evangelho. E assim, dessa forma, nós temos o conhecimento da Palavra de Deus e da nossa doutrina católica para vivermos bem a nossa fé. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.